mais uma vez, feliz com a volta do nosso pastor. Irmãos, hoje nós vamos meditar sobre um tema. Nas quintas-feiras nós estamos estudando o livro de João e nós temos aprendido bastante sobre alguns princípios, sobre a vida de Jesus, sobre os milagres, sobre os sinais. E hoje nós vamos conversar sobre um tema, meditar a partir de um tema, onde nós vamos entender Jesus como a nossa única esperança, aquele que promove a alegria. Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Então nós vamos entender, vamos meditar a partir de duas histórias que está no livro de João, para a gente entender como que Jesus ele promove a nossa alegria. Amém? Vamos orar primeiro, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, entregando Ele a nossa vida. Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado diário. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado porque até aqui o Senhor nos abençoou, nos livrou de todo mal. E até aqui o Senhor cuidou de cada detalhe da nossa vida. Obrigado porque se estamos aqui, é permissão do Senhor, é cuidado do Senhor, é amor. Deus, muito obrigado porque somente em Ti nós confiamos, nós podemos confiar. Muito obrigado por ser para a gente, para nós, um lugar de esperança, um lugar de paz e um lugar de alegria. Muito obrigado por promover tudo isso na nossa vida sem a gente merecer. Eu te peço agora em nome de Jesus que o Senhor possa cuidar da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, que apenas a palavra do Senhor possa de fato surtir efeito na nossa vida. Naquilo que não vier do Senhor, que não venha atrapalhar a nossa vida, não venha causar nenhuma confusão. Eu te entrego em nome de Jesus a vida de cada um que está aqui nas tuas mãos, Pai. Continue abençoando, continue fortalecendo, continue guiando. E aqueles, Pai, que estão necessitando agora do agir do Senhor, te peço que, pela misericórdia, pela graça do Senhor, o Senhor possa alcançar essas pessoas. Abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, continue abençoando, continue fortalecendo. Que nós nunca percamos a nossa fé, por motivo algum. Te entrego mais uma vez este momento, a nossa vida e esse culto nas mãos do Senhor. Esteja com a gente, venha fazer parte, e que o Senhor possa operar em nós aquilo que o Senhor quer operar. Em nome de Jesus, te entrego tudo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações, que a cada dia possamos aprender mais, que a cada dia possamos te obedecer mais e caminhar mais lado a lado com o Senhor. Em nome de Jesus, te entrego tudo. Amém. Amém. Irmãos, como eu falei, o tema que nós vamos conversar hoje é entender e enxergar em dois sinais, em dois grandes sinais feitos por Jesus, como Ele é a nossa única esperança e como Ele é aquele que promove, aquele que cuida e aquele que nos oferece a verdadeira alegria. Dois milagres, dois sinais foram operados em Caná da Galileia. E cada um desses sinais, na sua forma singular, nos apresenta lições importantes. E nós vamos observar que há um contraste, um tanto estranho nesses dois sinais, nas circunstâncias que cercavam esses dois sinais. No primeiro sinal, nós vamos ler, nós vamos observar que o lar, a casa, ela estava cheia de alegria, uma festa de casamento. E no segundo sinal, o lar estava totalmente entristecido pela enfermidade
e pela morte que se aproximava. No primeiro sinal, Jesus ele supre a necessidade daquele momento para preservar a alegria. E no segundo sinal, ele cura a enfermidade para restaurar a alegria naquele lado. Em ambos os sinais, a fé ela é de tal forma assim aprofundada, e toda essa alegria que nós vamos observar, ela vem a partir de uma confiança total em Cristo Jesus. Vamos ler o primeiro texto, está no capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 1, versículo 1 até o versículo 12. Evangelho de João, capítulo 2, 1 ao 12. Amém? Amém. Vou ler aqui, os irmãos podem ficar bem à vontade aí também. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Bom, como eu falei, nós vamos entender toda essa questão da alegria envolvida nesse primeiro sinal que a gente acabou de ler. Mas esse sinal ele também tem outros ensinamentos que nós precisamos observar. E lendo esse relato, nesse texto aqui, a gente entende que na agenda de Jesus existia espaço para celebrar as alegrias da vida. É muito significativo até pensar que Jesus ele tem aceitado um convite para ir a um casamento, porque ele não veio tirar a alegria, ele veio promover a alegria, estar com os seus ali, cuidando e zelando por essa alegria também. E esse primeiro milagre de Jesus, ele nos ensina algo muito importante, esse primeiro sinal, porque ele é exatamente o contrário do temor, do grande temor que a religião às vezes nos rouba da vida. Às vezes a religião nos prega que viver uma vida com Jesus, ela não significa ser uma vida de alegria, não significa participar de coisas que nos trazem alegria. A felicidade da vida, ou de que a lealdade, a obediência a Cristo, elas não vêm de encontro com estar em ter uma vida feliz. A religião muitas das vezes nos engana nesse sentido. E esse sinal ele vem exatamente para nos ensinar o contrário, de que viver uma vida com Jesus, viver uma vida de lealdade, de obediência a Cristo, é de fato compartilhar, é de fato viver uma vida desfrutando da verdadeira alegria. Desfrutando da verdadeira alegria, não aquela alegria momentânea que os prazeres da vida nos oferecem, mas estar com Jesus, ser obediente,
ser leal a Cristo, nos promove uma vida desfrutando da verdadeira alegria. E nós vamos observar alguns pontos importantes aqui nesse texto que nós lemos, alguns ensinamentos. O primeiro deles é que Jesus ele deve ser convidado sempre para participar da nossa vida, para estar em nossa casa. Olha no versículo 1 e o 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ele a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. O casamento, ele nos traz, na memória, um momento importante, um momento onde se reúnem pessoas ali queridas, pessoas que participam de certa forma da vida daquele casal. Pessoas próximas estão reunidas ali para celebrar a união de duas pessoas. E já no verso primeiro que nós lemos, traz uma informação muito importante. Maria, mãe de Jesus, estava no casamento. Provavelmente, ou certamente, isso nos permite a refletir, a pensar de que Maria e a família de Jesus era próxima a essa família que estava celebrando aquele casamento. E no verso 2, decreta, Jesus também foi convidado. Irmãos, a maior necessidade hoje, a nossa maior necessidade é pela presença de Jesus. É convidar Ele a fazer parte da nossa vida, a estar em todos os nossos momentos. Mais do que bens, mais do que conforto e sucesso, a família, nós precisamos da presença de Jesus. Nós precisamos que Ele participe da nossa vida. Em segundo lugar, outro grande ensinamento que nós temos nesse texto que nós lemos, é que mesmo quando Jesus ele está presente, em algum momento pode nos faltar ali ou nós, melhor dizendo, nós podemos ter um momento ali de tristeza, um momento de dificuldade, um momento de escassez, falta de algo. Mesmo Jesus estando presente, nós precisamos entender que estamos sujeitos a esses momentos. No presente contexto que nós lemos aqui, o vinho ele era a principal provisão do casamento, da festa ali. E ele simbolizava também a alegria. E às vezes, irmãos, o vinho acaba. Às vezes a alegria, ela de certa forma fica ali com uma dificuldade ali na nossa vida. Nós temos alguma dificuldade para enxergar a alegria. E aí nós estamos sujeitos a esse momento. E a nossa vida cristã, a nossa vida de lealdade a Cristo, ela não quer dizer que nós vamos ter só momentos fáceis, de que nós não vamos passar por algumas questões difíceis durante a nossa caminhada. Ser cristão não é simplesmente, não é viver em uma estufa, uma bolha espiritual, e nem mesmo ser blindados dos problemas naturais da vida. Nós também enfrentamos lutas, tristezas, dificuldades, decepções. Os filhos de Deus também lidam com doenças, com escassez, com pobreza. Nós precisamos ter a consciência disso também. Precisamos levar o problema à pessoa certa. No versículo 3 nós temos esse entendimento também, de que nós precisamos levar o nosso problema à pessoa certa. O versículo 3 diz o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Maria, ela leva o problema a seu filho, leva o problema a Jesus, levou o problema à pessoa certa. Nós precisamos confiar de uma forma muito grande para que nós possamos apresentar os nossos problemas, as nossas situações para a pessoa certa, para Jesus. Outro ponto
é que nós precisamos aprender, e está aí um ponto muito difícil, é aprender o tempo certo de Jesus. Olha o versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse é um dos pontos mais difíceis da nossa caminhada. É um dos pontos mais difíceis que nós precisamos desenvolver. Entender o tempo certo e esperar o tempo certo de Jesus. E aqui, quando o texto relata isso, não quer dizer que Jesus ele foi indelicado com Maria ao responder dessa forma. Mas aqui o ensinamento é realmente voltado para que nós possamos aprender de fato a esperar e a aguardar o tempo certo de Jesus. Outro grande ensinamento, que é muito difícil também, é que nós precisamos obedecer prontamente às ordens de Jesus. Do versículo 4 ao 8, nós temos uma série de ações que traduz uma obediência sem talvez entender o real motivo, mas eles obedeceram. E aqui está também uma missão muito difícil para nós: obedecer às ordens de Jesus. Normalmente eu e você, nós questionamos as coisas, nós não obedecemos se as coisas não estão no nosso controle. Nós temos essa dificuldade de obedecer às ordens de Jesus, obedecer confiando nas ordens de Jesus. Maria, ela ainda não sabia o que Jesus faria, mas ela simplesmente entrega a ele o problema e nele confia. E Jesus, ele ordena para que aqueles servos enchessem todas as talhas de água. E esses, com toda certeza, eu e você fariam isso, e essas pessoas não fizeram. Eles não questionaram Jesus hora nenhuma. Eles poderiam ter questionado, porque as talhas estavam cheias de água. Mas eles obedeceram prontamente, eles obedeceram completamente. Não é o nosso papel, quando a gente confia 100% de todo o coração, não é o nosso papel questionar as coisas de Deus, Quando a gente entende que é uma direção dele, quando a gente entende que é uma ordem dele, não cabe a nós questionar, mas nós precisamos obedecê-lo sempre. Outro ponto importante nesse texto que nós lemos é que nós precisamos entender que com Jesus o melhor sempre está por vir. A nossa esperança é que o melhor está por vir. A nossa esperança é que a melhor hora ainda não chegou. Versículo 9, 10 diz o seguinte: olha: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. A nossa, como eu falei, a nossa esperança está no porvir. E essa narrativa aqui, esses versículos, evidencia que Cristo veio de fato ao mundo, para encerrar talvez uma ordem antiga. Quando aqui nós lemos que ele quebra toda aquela lógica, da festa do casamento, de servir primeiro o bom vinho. Quando ele faz esse sinal, ele também nos ensina que a ordem das coisas, a centralidade das coisas está nele. E ele provém tudo, ele traz o novo, ele faz o novo. E nesse sinal que nós lemos aqui no versículo 2, Jesus então ele supre a necessidade daquele momento para preservar a alegria. A alegria que estava toda envolvida nesse sinal. Agora no versículo 4, no capítulo 4,
do Evangelho de João, capítulo 4. Do versículo 46 ao 54, nós temos outro sinal que nós vamos observar nesse momento aqui. Capítulo 4, versículo 46 ao 54. Amém? Diz o seguinte, olha: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava morto. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7, a febre deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, e creu ele e toda a tua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. É importante nós destacarmos aqui também que quando Jesus opera o primeiro sinal, que nós lemos lá no capítulo 2, em Caná da Galileia, né? No verso 2 fala que ele desceu para Cafarnaum. Porém, ele não ficou lá muitos dias, mas ele passou por aquela região. Passou por outros lugares onde realizou muitas coisas, grandes ações, grandes ensinamentos. E agora no texto que nós lemos, que nós acabamos de ler no capítulo 4, Jesus ele está de volta a Caná da Galileia, onde operou seu primeiro milagre ao transformar a água em vinho numa festa de casamento. E exatamente neste momento aqui, sobe de Cafarnaum a Caná da Galileia um oficial do rei Herodes, com seu filho enfermo. O seu filho estava à beira da morte. E esse oficial do rei, ele sobe para suplicar socorro de Jesus. Para suplicar o socorro de Jesus. E aqui, agora, está um homem que ele ocupa uma posição importante na sociedade, mas aqui está retratando um pai ansioso, um pai que sofre com as questões do seu filho. As aparências externas e sua posição social, ela não significam nada. Aqui, o oficial do rei, ele esquece tudo e ele só consegue pensar no seu filho que estava morrendo. E é por isso que ele vai de encontro a Jesus. E nessa história nós conseguimos também tirar algumas lições de 3 principais estágios que é desenvolvido pela fé desse oficial. No primeiro momento, ele olha para Jesus apenas como um operador de milagres, aquele que vai suprir a sua necessidade ali momentânea. A fama de Jesus, os feitos de Jesus, certamente já corria por toda a Galileia, e era do conhecimento de todos que ele realizava grandes prodígios. Era sabido por todos também que multidões o seguiam buscando alívio, buscando resposta a diferentes situações, a diferentes demandas. Era sabido de todos ali que uma multidão buscava Jesus como uma resposta. E assim o oficial do rei também. E quando esse oficial ele ouve falar que Jesus estava descendo da Judéia, ele para imediatamente, vai e sobe a Caná da Galileia com seu pedido urgente.
E a resposta de Jesus à súplica desse oficial nos faz crer que ele via Jesus apenas como um operador de milagre, né? O interesse exatamente inicial ali desse oficial era apenas a cura do seu filho. O texto destaca isso, apenas essa questão, essa necessidade momentânea que era a cura do seu filho. Até o momento, nenhuma fé de fato salvadora brotava ali no coração daquele oficial. Outro ponto, em segundo lugar, o oficial ele crê na palavra de Jesus. Versículo 49 ao 52 nos mostra esse ato, né? Essa situação que é relacionada ao oficial, onde diz o seguinte: olha, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a hora que seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7, a febre o deixou. A fé desse oficial aqui, ela avança para um segundo estágio que nós precisamos observar. Ele se dirige pessoalmente a Jesus solicitando, não, em busca da sua misericórdia para com seu filho. Ele que, no primeiro momento, via Jesus apenas como esse operador de milagre, como esse que apenas iria resolver a sua situação, agora ele é levado, ele é desafiado a voltar para casa com a promessa de que seu filho estava curado. E o oficial, ele não questiona Jesus, ele não duvida, ele crê na palavra de Jesus e volta. Ele entende agora que Jesus não tem simplesmente poder para curar de próximo, mas que Jesus também, ele conhecia a necessidade e ele conseguia ter os seus feitos realizados até mesmo à distância. Então o oficial ele começa a observar isso, ele crê no poder da palavra de Jesus. A fé, ela não exige evidências. A fé, ela se agarra a promessas. A fé, ela não está fundamentada naquilo que nós vemos, mas ela está ancorada, ela está totalmente ligada à palavra de Cristo. Totalmente ancorada à palavra de Cristo. E por último, ele crê em Jesus com toda a sua casa. No versículo 53 e 54 nós lemos isso. Esse homem então, ele chega ao seu último estágio da fé, a fé salvadora. Ele creu com toda a sua casa. Ele não apenas creu, mas ele compartilhou dessa fé com sua esposa, com seu filho, com seus servos, e houve salvação naquela casa. O homem foi de encontro a Jesus com a sua necessidade, com a sua demanda, e teve uma palavra onde ele precisou crer, ele precisou obedecer, que era voltar para a casa que seu filho vivia. O homem então aqui, ele desenvolve de fato uma fé salvadora, uma fé que é capaz de realmente transformar a realidade de uma pessoa, a realidade de uma casa, a realidade de uma família por completo. 2 milagres foram operados em Caná da Galileia. Como nós falamos, como eu falei no início aqui, existe um contraste nesses 2 sinais operados aqui. E como no primeiro, Jesus supre a necessidade para preservar a alegria, agora no segundo, ele cura a enfermidade para restaurar a alegria naquele lar. Jesus, meus irmãos, é de fato aquele que promove a verdadeira alegria. Independente da situação, independente
se é para suprir uma necessidade, ou independente, se é para restaurar por completo a nossa alegria. E nós precisamos confiar nesse Jesus. Nesse Jesus. Cuida de cada detalhe da nossa vida. Desse Jesus que é a nossa esperança e desse Jesus que é o nosso local, a nossa casa, o nosso ponto de paz, o nosso ponto de esperança. Que no meio desse turbilhão de coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós possamos ter a consciência de que Jesus, Ele de fato cuida da minha e da sua alegria. Ele de fato cuida de cada detalhe da nossa vida, independente da situação. E nesses dois sinais tem grandes ensinamentos. Grandes ensinamentos que nós precisamos confiar de verdade. Confiar de verdade em Jesus. Às vezes nós passamos a nossa vida, grande parte da nossa vida, não conseguindo entender algumas coisas, não conseguindo viver de forma que a gente não questione algumas situações, sempre colocando a nossa própria vontade à frente de tudo. E nós esquecemos de confiar de fato em Jesus. Nós esquecemos de confiar de fato nesse Jesus que promove, esse Jesus que cuida e desse Jesus que oferece a verdadeira alegria. Eu gosto de destacar essa palavra de verdadeira alegria, porque somente nele nós temos a verdadeira alegria. A alegria que excede todo o entendimento, e não uma alegria momentânea. Que Deus possa nos abençoar, cuidar do nosso coração, que nós possamos refletir e entender, enxergar Ele, ter essa consciência de que Ele é aquele que cuida da nossa vida. Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Mesmo quando em nós, na nossa ignorância, nós não conseguimos enxergar tudo aquilo que o Senhor faz por nós e fez por nós. Mesmo assim, o Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela certeza de que somente no Senhor nós temos a verdadeira alegria. Muito obrigado, Deus, pela certeza de que nós podemos confiar e descansar no Senhor. Muito obrigado, Deus, pela certeza de que nós podemos entregar a nossa vida por completa ao Senhor, porque assim nós vamos ser felizes de verdade, desfrutar da verdadeira alegria. Muito obrigado por isso. E eu te peço, Pai, nos ensine a confiar nessas coisas. Nos ensine a descansar em Ti. Nos ensine, Senhor, a confiar de que somente no Senhor está a nossa verdadeira alegria. E não nos deixe a gente correr, a gente caminhar em busca de alegrias momentâneas. Deus, eu te peço, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa por todas as vezes, Pai, que nós colocamos as nossas questões em primeiro lugar, as nossas vontades, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Nos perdoe, e nós possamos aprender a confiar de verdade, assim como aqueles servos confiaram e obedeceram, que nós possamos assim também fazer. Deus, eu te peço que a cada dia nós possamos desenvolver um relacionamento real com o Senhor, um relacionamento contínuo com o Senhor, um relacionamento fundado ali em uma verdade, um relacionamento totalmente fundado na verdade, numa vida de obediência, numa vida de ter como Senhor, como centro de todas as coisas. E assim, Pai, nós confiamos que aquilo que nós de fato precisarmos,
para desenvolver, para continuar caminhando, o Senhor vai proporcionar. Mas que nós precisamos buscar esse relacionamento verdadeiro com o Senhor. Em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida, a vida de todos aqui nas tuas mãos. Continue, Pai, cuidando da nossa igreja, continue cuidando do nosso pastor e toda a sua família. Que nós possamos cada dia mais, como igreja, como irmãos, caminhar de tal forma que nós consigamos aplicar as questões do Senhor na nossa vida pessoal. E que a cada dia mais nós possamos caminhar direcionados pela palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, continue abençoando o Vinícius, filho da irmã Elza. Restaura a saúde dele em nome de Jesus. Muito obrigado por toda a melhora que ele vem apresentando. Eu te peço, continue abençoando de toda a família também, dando um apoio, sendo suporte, sendo a esperança de todos. Deus, muito obrigado por este momento, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém.